Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre crescimento e multiplicação de célula, ok? Por quê, pastor? Porque qualquer líder deseja ver a sua célula ou as suas células frutificando. Isso aí é óbvio, é natural. Todo líder quer ver a coisa andando, amém ou não amém? Todo líder se alegra em ver a célula frutificando, a célula crescendo, a célula avançando, as pessoas crescendo em Deus. Esse é o alvo de todo líder, né? E para a célula crescer e frutificar, muitos fatores, muitas coisas são necessárias para que as células cresçam e multipliquem com saúde, né? Então a gente fala aqui, você aprende, você vê, você assiste, né? Tem tantas coisas que a gente precisa fazer na célula para que ela cresça, para que ela avance, para que ela realmente se torne algo vivo, né? Crescente, eficaz. Mas existe um fator essencial nesse processo, que nós chamamos de fator de atração. Aquilo que precisa ter dentro da célula para que a célula se torne uma célula atraente. E hoje nós vamos falar de 2 atrativos da célula. Que se esses 2 atrativos estiverem dentro da célula, a célula vai se tornar uma célula muito atrativa, atraente, para atrair as pessoas, para ficarem dentro da célula. Porque a verdade, meus irmãos, nua e crua, é que se nós quisermos ver as nossas células crescendo em qualidade e quantidade, nós precisamos aprender a como tornar nossas células mais atrativas. Nós precisamos aprender a tornar a nossa célula mais gostosa de se estar. As pessoas precisam ter vontade de ir para a célula, porque tem algo lá dentro que elas querem. Então, quando a célula tem isso, é porque a célula é uma célula atrativa, é uma célula atraente. Existem, né, muitos fatores. Hoje nós queremos trabalhar 2 fatores atrativos que a célula precisa. Porque, meus irmãos, não existe atalho para fazer uma célula crescer. Não existe. Não tem como a gente pular etapas, às vezes a gente pula etapas e a gente acaba tendo muitos problemas. Mas, de fato e de verdade, se quisermos experimentar crescimento qualitativo, na qualidade da célula, e depois quantitativo, nós precisamos aprender a sermos líderes de uma célula atraente. A célula precisa ser atraente. Nós, como líderes, precisamos fazer a célula ser atrativa. Como pastor sênior dessa igreja, junto com o presbitério e todos os obreiros responsáveis, tudo que nós fazemos na igreja, no templo como um todo, é para que as pessoas que venham aqui, elas queiram ter vontade de voltar de novo. Para que essa reunião possa ser uma reunião atrativa. Para que as pessoas, quando se lembrem do culto da Igreja da Paz Church, puxa, rapaz, olha, um dia eu fui lá naquela igreja, olha, eu me senti muito bem naquela igreja, as coisas são assim, 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 olha, e todas as vezes que a pessoa tiver vontade de ir para uma igreja, qual igreja que ela vai vir? Naquela igreja onde ela se sentiu bem, aonde teve um diferencial. O mesmo princípio, meus irmãos, tem que ser aplicado na célula. A célula precisa ser um ambiente tão atrativo, tão gostoso de se estar, quanto no templo. Porque a célula nada mais é do que a igreja no lar. E se aqui é gostoso de se estar, na célula também precisa ser. Então, meus irmãos, se nós quisermos experimentar crescimento mesmo, de verdade, nós precisamos aprender a sermos líderes de uma célula atraente.
Isso porque o objetivo das nossas células é atrair as pessoas para ouvir a palavra de Deus. E depois de ouvirem a palavra de Deus na célula, se converterem ao Senhor. E depois de se converterem na célula, elas crescerem espiritualmente na célula, até ajudar na mesma missão que a salvou. Começar a ajudar na célula. Começar a liderar outra célula. Esse é o objetivo da célula, né? Mas como fazer com que as pessoas saiam do conforto das suas casas, deixar os seus afazeres, deixar outros compromissos para ir até a sua célula? E mais, e depois que ela deixar ir, o que a gente tem que fazer para ela voltar novamente a visitar a sua célula? Muitas pessoas visitam as nossas células. E eu lhe pergunto, das pessoas que você já convidou para ir para a célula, quantas já, de livre e espontânea vontade, voltaram na outra semana? Porque gostaram tanto da célula, que elas voltaram para lá. Esse deve ser o nosso alvo, de fazer uma célula tão gostosa, que a pessoa se sentiu tão bem, que na outra semana ela vai deixar o que ela tiver de deixar, para poder ir lá na célula por conta própria. Quando acontece isso, é porque a célula realmente é uma célula muito atrativa. A gente sabe que isso é um processo. A gente sabe que é um trabalho a ser feito. Mas nós precisamos ter essa meta, de tornar a célula uma célula atrativa para as pessoas. Que as pessoas gostem realmente de estar lá. Sabe, meus irmãos? Se o nosso alvo é atrair pessoas, nós precisamos ser atrativos. Nós, líderes, começa por nós. Começa, sabe, dentro de nós. Se nós quisermos que as nossas células sejam células atrativas, nós precisamos ser pessoas agradáveis. Pessoas que as pessoas gostam de se estar. Aí elas vão. E nesse contexto, meus irmãos, ninguém é tão atraente quanto o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Em seu ministério terreno, quando ele estava aqui, como diz a história, em carne e osso, ele atraía multidões. Essas multidões seguiam o mestre por onde quer que ele andasse. Você pode olhar nos evangelhos. Aonde ele ia, aquela multidão ia atrás. Quando aquela multidão não conseguia vir toda, a multidão que estava esperando ele, já estava sabendo que ele estava vindo, e o povo já ficava esperando ele. Sabe, irmãos, por onde quer que o nosso Senhor Jesus andava, as pessoas queriam estar junto dele. As pessoas queriam estar perto dele. Homens, mulheres, crianças, todos eram atraídos por Jesus. E por que as pessoas queriam estar perto do mestre? Qual era o atrativo que ele tinha e tem até hoje? Né? Mas aqui no ministério terreno dele, o que ele tinha para as pessoas realmente quererem estar junto dele? A gente vê, numas passagens do Evangelho, que ele separou um momento para ele descansar com os discípulos. E a multidão era tão grande que, entre aspas, atrapalhou o descanso deles. Eles tiveram que parar e voltar para o trabalho, porque as multidões queriam o mestre. Sabe? Ele atraía as pessoas. Então, pensando nisso, meus irmãos, duas coisas, de tantas outras que o nosso Senhor Jesus tem, mas duas, no seu ministério, eram muito nítidas. E se nós pegarmos essas duas características e colocarmos dentro da célula, nossas células vão bombar da graça e do poder de Deus. E vão multiplicar muito para a glória do Senhor.
A primeira delas, o primeiro atrativo que tem que ter na célula é o amor. Mateus 9, 35, em diante diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então, o que era que movia Jesus? O amor, de ver a condição das pessoas, né? E ele dá atenção para elas. Ele chegava e resolvia o problema das pessoas, dava atenção para elas. Então, queridos, o amor, esse amor de Deus na célula, é manifestado através de atitudes. Atitudes de cuidado, de atenção, uma recepção calorosa quando a pessoa chega. Ô, meu irmão, poxa, que bom que você está aqui. Aí a pessoa fica assim, sabe, por fora, mas por dentro, cara, está quebrando aquela casca. Você está me entendendo? Sabe? Uma amizade genuína, uma amizade sem interesse na célula, assistência social, né, uma ajuda, abraços confortadores, necessidades atendidas, tirar um tempo para conversar com a pessoa, dar uma ligadinha, passar uma mensagem. Meus irmãos, isso daí vale mais do que muitas palavras. Quando a gente começa a trabalhar em cima desta área dentro da célula, irmãos, já era. Uma célula amorosa e acolhedora com os novos convertidos e atenciosa com todos os outros membros. Sabe, meus irmãos, é uma célula aonde tem o amor de Jesus. Onde o amor de Deus está. Sabe? Então, isso, irmãos, tem que estar dentro de todos os integrantes da célula. Mas é claro, não somente no líder, né? Porém, começa pelo líder. Começa pelo líder. O líder, ele precisa treinar para ser um líder amoroso. Né? Precisa treinar para ser um líder amoroso. E ser, e amar realmente como Jesus amou, irmãos, é um grande desafio. Então, nós precisamos treinar isso. É como se você aprendesse, treinar para aprender a escrever. Sabe, queridos? Então, é muito importante. O líder treina para ser um líder amoroso. Depois, ele passa isso para toda a célula. E então, as pessoas, né, irão contar os dias para estar naquele lugar onde elas são respeitadas e valorizadas. Então, se o líder conseguir receber esse amor e conseguir passar esse amor para os membros da célula, as outras pessoas que vão vir, elas vão ser tão impactadas com esse amor, com esse dado. Eu não estou falando, irmãos, do amor do sentimento. Eu estou falando do amor de fato. Aquele amor que respeita, que se alegra, que está junto, que caminha mais uma milha, que para um pouco para ouvir, para dar atenção, para orar, sabe, para estar junto com a pessoa, como a grande maioria de vocês fazem. E é por isso que as nossas células são células cheias, para a glória do Senhor. São células ativas, porque o amor de Deus está lá. Eu estou só aqui reforçando, irmãos, essa ferramenta, o amor dentro da célula, irmão, é a ferramenta principal para a gente crescer e multiplicar. Sabe, porque quando a gente ama com o amor de Deus as pessoas, a gente deixa o sentimentalismo de lado e ama de fato, de verdade. Não só de boca, mas também de atitude. Sabe, queridos? Então, nós precisamos entender que isso realmente faz toda a diferença. Aquilo que pulsava o Senhor a fazer era o amor. Era o amor que fazia Jesus caminhar quilômetros e quilômetros para chegar nos povoados mais distantes.
Era o amor pelas pessoas que fazia com que ele, muitas vezes, se privasse mesmo de horas de descanso, de horas, sabe, de outras prioridades que nós não abrimos mão. Mas ele olhava para as multidões, e ele tinha compaixão das multidões, era o amor que fazia com que ele andasse. Que esse amor possa ser a mola propulsora, que faça com que eu e você continuemos servindo na obra. Não só o amor a Deus, tem muita gente que faz célula porque ama o Senhor. Mas além de amar o Senhor, nós temos que amar o próximo. Temos que ter compaixão das almas perdidas. Temos que sofrer pelas pessoas. Porque o Senhor disse que nós temos que amar a Deus e amar o próximo. Deu para entender, meus irmãos? Então nós temos que ir um passo além. Nós precisamos sim fazer a obra porque nós amamos ao Senhor, somos gratos por aquilo que o Senhor fez conosco. Sim, beleza. Mas nós temos que ter compaixão pelas almas, como Jesus teve de nós. Porque Ele conta conosco. Ele sabe a potência que você é nas mãos dEle. Por isso Ele lhe chamou. Portanto, meu irmão, ame. Minha irmã, ame. Ame, como Jesus amou. Esse é o nosso desafio, nós vamos ter que clamar isso todo dia. Tem dia que a gente tira de letra, a gente chama todo mundo, pode bater, pode falar mal, pode, né? A gente está amando, mas tem dias que a gente tem que aplicar fé. E é assim mesmo. É desse jeito, amém ou não amém? Sabe, meus irmãos, e a gente vai sim, sabe, crescer muito no amor de Deus. Sabe, naquele amor mesmo que faz toda a diferença na vida das pessoas. Então, o principal atrativo que a gente vê em Jesus é o amor. E o segundo, meus irmãos, é o poder. É o poder. O poder de Deus. Lá no capítulo 19 de Mateus, a partir do versículo 1, diz assim: tendo acabado de dizer estas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali, naquela região. Sabe por que as pessoas iam atrás de Cristo? Porque elas sabiam que dele saía poder. O sobrenatural operava através de Cristo. Tá certo que muita dessa multidão ia só por causa disso. Deu para entender? O que não é o correto. Mas elas iam. Por quê? Porque o poder de Deus se manifestava na vida dele. E isso atraía as multidões. Amém ou não amém? Muitas pessoas elas podem chegar para nós com interesse, sim. Pode sim. Mas elas também vão ser submetidas ao poder de Deus. E é nessa hora, a motivação dela se chegar pode até ser errada, mas quando ela entra na presença de Deus, é quebrado tudo e ela fica. Fica. Quantos e quantos jovens não chegaram para a igreja porque estava afim de uma menina? Mas quando chegou aqui, o Senhor pegou. Aí depois a menina foi embora e o cara ficou. E é assim. Por conta de quê, meus irmãos? Por conta do poder de Deus. E o poder de Deus precisa estar onde, irmão? Presente na célula. A célula manifesta o agir poderoso do Espírito Santo. Sabe? O poder de Deus manifesta a cura, restauração. O poder de Deus significa os dons do Espírito Santo operando naquele lugar. Infelizmente, algumas células se tornaram apenas reuniões sociais, sem a ativação sobrenatural na vida das pessoas. Sabe? Então nós precisamos entender que dois atrativos que podem fazer a nossa célula ser transformada é o amor de Deus fluindo na célula e o poder de Deus fluindo na célula. Eu quero desafiar você, líder de célula, supervisor,
no meio da liturgia da célula, você separar um momento para orar. Alguém está precisando aqui de oração, alguém está sentindo dor em algum lugar, alguém tem alguma causa aí, algum problema, tem alguém que está enfermo, alguma confusão. Vamos orar, meus irmãos. E pega o camarada e ora. Meu irmão, na próxima célula você me fala, então me liga. Vê o que aconteceu. Deu para entender, meus irmãos? Precisamos manifestar o poder de Deus na célula. Você sabe por quê? Porque quando o poder de Deus se manifesta na vida da pessoa, na outra semana ela volta. Porque ela recebeu uma oração e deu certo. Amém ou não amém? Rapaz, a primeira vez que me chamaram para me expulsar um demônio foi numa célula. Eu devia ter uns 2 meses de convertido. Olha, meus irmãos, o negócio foi pesado. Eu nunca me esqueço, não. Estava lá na célula, eu era auxiliar da célula. A menina de célula muito ungida, mas ela não curtia muito esse lance, né? Ela era perita em estar próxima de Deus. Esse negócio de estar lutando com o diabo, ela não gostava muito, não. Rapaz, e aí, o camarada ficou possesso, 3 quarteirão da casa. A gente estava na célula, ele estava no lanche. E aí chegou aquela ruma de gente lá. Bora, dona Filó, vem cá rápido, tem que orar num rapaz ali e tal, que ele já bateu na mãe, já bateu no pai, já quebrou a casa, já fez tudo e tal. E os crentes mais perto da casa é vocês. E vocês estão tudo aí. Aí ela olhou para mim e disse assim, bora lá, meu filho. Eu disse, e eu? Bora. Aí a gente foi lá. Meus irmãos, a casa era uma casa de madeira, e só já estava a frente da casa em pé, e a metade de um lado. O fundo da casa tinha arriado, o outro lado da casa tinha arriado, e as divisórias tinham arriado. E o cara estava debaixo dos escombros, das tábuas, dos tal, né? E estava lá. Quando nós chegamos lá, eu já estava assim meio pensativo, olhando assim. Quando nós chegamos lá, quando a gente dobrou, meus irmãos, era uma multidão de gente ali. Multidão. Quarteirão quase todo lotado. Porque era um negócio muito extremo. Né? E bateu tanto na mãe que a mãe estava para o hospital já, internada, com fratura e tal. Né? Já idosa. E aí nós chegamos lá, toda a célula. Só eu de homem, né? Aí a minha líder disse assim, irmão Atilano, você vai lá que a gente fica aqui fora orando. Aí eu olhei, sério mesmo? Sério. E como eu faço? Não, você chega lá, bota a mão nele e diz, em nome de Jesus, sai. Rapaz, eu entrei. Eu nem entrei, né? Eu entrei pelo lado. Quando eu entrei, que eu botei o pé em cima dos cômodos de umas tábuas, eu escutei lá dentro assim. Rapaz, foi arrepiando assim. A minha coluna, meu irmão, a perna tremeu. Eu disse, rapaz, e agora? Veio aquele pensamento, onde eu vim me meter? A minha vontade era de voltar, mas aí, poxa, passou uma vergonha desse nível, eu crente, né? Disse, rapaz, bora lá. Eu fui devagar, fui pisando devagar. Quando eu pisei, o camarada meteu a mão por baixo e agarrou no meu calcanhar. Ele agarrou no meu calcanhar e ia me puxar. Na hora que ele me puxar, meus irmãos, aquilo foi automático. Eu dei um grito tão desesperado. E eu disse, sai, em nome de Jesus. E o bicho gritou para lá, ah! Aí, tinha um atrás de mim que estava visitando a célula, ele correu, ele disse, foi embora. Aí agarrou aquele escombro, né, e jogou assim para cima aquele negócio, e o cara estava lá, olhando assim, olhando. Aí ele olhou assim, né, pro fundo do quintal, ele disse, tá lá, olha, ele que estava em mim e tal. Disse, não, te acalma aí, cara, ele está lá, né. Aí pegamos ele, a gente pegou, aí ele ficou possesso de novo. Quando ele ficou possesso de novo, né, e ele apertou meu braço assim, me puxou. Aí eu peguei com a minha mão assim, soltei no meio dos peitos dele e disse, em nome de Jesus, sai! Pá! E ele, de novo no chão. Aí, levanta o cara de novo. Aí ele, ai.
Eu disse, e aí, tá de boa? Tá de boa. Aí o pessoal chegaram, pegaram, levaram ele, né? Aí eu saí de lá de dentro devagar, irmão Josivaldo. E agora, hein? Rapaz, mas só Deus sabe como eu estava, né? Mas mesmo na nossa inexperiência, o Senhor coloca essas situações para a gente poder ser usado nas mãos dEle. A minha oração é que você não passe por esses apertos, desse jeito, mas que você seja amplamente usado nas mãos do Senhor, para libertar as pessoas de espíritos malignos, para tirar as pessoas das prisões e tocadas dentro dos quartos, sofrendo com depressão, pensamento suicida, que você possa ser usado nas mãos do Senhor, sabe, para reconciliar pai com filho, mãe com filha, que você possa ser usado nas mãos de Deus para chegar e liberar uma palavra de Deus na vida de um casal que está passando por crises profundas. Sabe, meus irmãos, é para isso que a célula, sabe, existe. E nós precisamos lançar mão dessa ferramenta. Você sabia que tem muito anjo que não está fazendo nada? Porque a Bíblia diz que os anjos, eles são espíritos ministradores que estão a serviço da igreja. Se a igreja não ora e não trabalha, os anjos vão ficar sem fazer nada. Os anjos estão esperando uma palavra de comando, minha e sua, para trabalhar e abençoar a vida do povo. Então tem anjo que Deus destacou para trabalhar em seu favor, e eles não estão fazendo nada, porque de repente você não está botando eles para trabalhar. Porque não sou eu. Amém ou não amém? Depois eu fui aprender que não sou eu. Eu estou ali como um instrumento da presença de Deus. E os anjos do Senhor estão lá protegendo e guardando a gente. Quando eu descobri isso, meus irmãos, um monte do meu receio, do meu medo de entrar em batalha espiritual foi embora. Foi embora. Porque não sou eu. É a presença de Deus, é o poder de Deus. E os espíritos de Deus que estão do nosso lado, sabe, para nos ajudar. Sabe, meus irmãos, eu quero dizer para você que o Senhor nos chama para nós ativarmos o amor de Deus e o poder de Deus nas nossas células. Sabe, eu preciso que você separe um tempinho na sua célula para estar orando pela necessidade das pessoas. Deus quer lhe usar. Amém ou não amém? E Deus vai lhe usar, meus irmãos. Sabe, o que fazia a diferença na igreja primitiva era o fluir do Espírito Santo na vida das células. Sabe, se você for prestar atenção, né, as igrejas, na verdade, eram grupos pequenos, estavam sendo perseguidos. Eles reuniam dentro das casas, escondidos. E eu me lembrei agora da passagem de Atos 12, que fala da prisão de Pedro. Amém, queridos? Né? Herodes mandou prender Pedro, sabe? E lá no versículo 5 diz, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E esse foi um dos milagres mais fortes do livro de Atos, que a gente sabe da história, né? A igreja orando por ele dentro daquela casa, os irmãos orando incessantemente por ele. Deus enviou um anjo lá na prisão, que libertou ele da prisão. Né? O anjo foi lá, as correntes caíram, as grades foram se abrindo, e ele passou por um batalhão, passou pelo outro, e ele chegou no meio da rua, o anjo foi embora, e ele olhou, caiu em si e disse, rapaz, agora eu sei que o Senhor está do nosso lado. E o que foi que ele fez? Ele disse, agora eu vou lá para a igreja. Sabe, meus irmãos? E aí, né, o povo ainda estava orando por ele lá dentro, chorando, clamando a Deus, e ele chegou lá, ei, abre aqui, né? Aí, a irmã foi lá, quando olhou, ela não acreditou, ela correu de volta, ei, olha, Pedro está aí na frente. Aí alguns diziam, mas aonde que é Pedro, rapaz, é bem a visagem dele, que ele está preso. Não, ele está aí na frente e tal. Né? E foram lá, olharam, abriram a ele entrou. Quando ele entrou, a Bíblia diz que eles ficaram perplexos de ver como Deus respondeu aquela oração. Irmãos, imagina a fé desse povo, vendo que suas orações têm poder. Você imagine isso, né?
o povo que congregava naquelas células, irmãos, só aumentava, porque eles viam o poder de Deus fluindo no meio deles, sabe? Atos 12, 24 diz: entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se naquela região. Por quê? O amor de Deus e o poder de Deus fluindo naquelas células. O Senhor quer que nós priorizemos isso, sabe? Que o amor de Deus encha a nossa alma. Nós precisamos de células onde o sobrenatural é normal. Sabe, irmão? Nada é mais atraente numa célula do que a presença do Espírito Santo. E assim, cada pessoa que for à célula vai voltar, porque Deus se manifesta lá naquele lugar. Aí a pessoa gosta de onde o negócio está acontecendo. Amém, meus irmãos? Amor e poder. Diga comigo, amor e poder. A receita infalível para nossas células atraírem multidões de pessoas para Cristo. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom.